Todo bar tem aqueles frequentadores que só saem depois ou que o garçom pega a vassoura ou depois que o coitado implora que precisa fechar. Eu era dessas. Mas enfim, essa noite a gente vai conhecer alguns bares e seus frequentadores tão assíduos, tão fiéis, que não foram embora nem depois de mortos. Então fica aí. Que tem bar frequentado por gangues de mafiosos contrabandistas, tem bar frequentado pelo Al Capone, bar frequentado por coveiros e o bar onde o fantasma da Aileen Wuornos aparece todas as noites. Mas como a gente já está a caminho dos 60 mil pacientes, deixa aí seu like para ajudar a gente a chegar nessa meta. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos aos bares assombrados, onde tem cerveja, crime e fantasmas. O primeiro da nossa lista é o Shake Cigar. Fica em Milwaukee, no Wisconsin. Como eu tenho vontade de ir para Milwaukee. E aí, com certeza, eu iria nesse bar. Vocês querem adivinhar onde o Shaker foi construído? Pois é, no antigo cemitério. O Shaker Bar foi construído em 1854, no topo do cemitério. E em 1924, o segundo e terceiro andares eram usados como um bordel e bar clandestino por causa da lei seca. É claro que, levando em consideração que era um bar de mafiosos e frequentado por mafiosos, coisas bem bizarras aconteceram por lá, a começar por um desaparecimento. Uma das meninas que trabalhava no bordel, Molly Brennan, foi vista pela última vez saindo de casa e entrando no bordel, só que ela nunca mais saiu. E a única certeza é essa, que ela continua lá. Pessoas conseguem vê-la caminhando entre as mesas como se esperasse ou se escondesse de alguém. Molly parece não ver os vivos e também parece estar presa ao momento de sua morte. E tá aí o grande mistério. Como Molly morreu? Em que lugar daquele prédio está seu corpo? O que de fato aconteceu? A sensação de tristeza que permanece depois de suas aparições sugere que foi uma passagem bem dolorosa. Alguns médiums tentaram conversar com ela e quem sabe até ajudá-la, mas o máximo que ela responde é seu nome e acredita-se que esteja sendo coagida por algum agenciador, quem sabe um amante, alguém que tirou sua vida e que continua atrás dela também do outro lado. Há também outro fantasma feminino, só que no banheiro. Seu nome é Elizabeth. As clientes do bar levam um grande susto quando vão dar aquela retocadinha no reboco, no batom, e vem no espelho outro reflexo além do seu. É uma jovem bem pálida, com o pescoço torto e a cabeça tombada para o lado, observando. Mas quando se olha para trás, não tem ninguém. E quantas mulheres já não deixaram aquele banheiro correndo e chorando desesperadas por causa dessa visão? Demorou um tempo para que se conhecesse a identidade e a história daquele espírito. Só mesmo depois de uma sessão com uma médium. Elizabeth se apresentou e contou que costumava subir nas macieiras do cemitério para pegar as frutas, mas em uma dessas vezes caiu e quebrou o pescoço. Inclusive, no dia em que houve essa sessão, o dono do bar disse que a força do espírito foi tão grande que quando se materializou, ficou tudo gelado, de repente, foi como se o freezer tivesse explodido. Já o andar onde foi o bordel foi transformado em Airbnb, e não é o ponto mais indicado para se ter sossego, já que durante a madrugada pode-se ouvir risadas, música, vozes, passos. Vez ou outra é possível ver as mocinhas passando pelos corredores e atravessando as paredes. Claro que os clientes atuais e funcionários também já viram todas essas aparições, inclusive com as meninas sentando à mesa e sumindo logo em seguida. Só que o fantasma mais procurado, o mais famoso, é sem dúvida nenhuma Al Capone, que se materializa na mesma mesa onde costumava se sentar em vida para beber e administrar seus negócios. E na década de 1990, o Shaker foi o bar preferido de Jeffrey Dahmer. O dono disse que ele costumava se sentar no balcão para beber e para debochar dos outros clientes. Mas não há nenhum relato da aparição de seu espírito. Agora a gente vai para a Inglaterra, em Rye, conhecer o bar e pousada Mermaid Inn, o bar da sereia. Esse bar tem uma história longa, são 600 anos atendendo e hospedando viajantes. A cerveja deve ser muito boa, porque muitos clientes não quiseram pagar a conta e nunca mais foram embora. Parece que já aconteceu de tudo que podia nesse lugar. Eles já foram visitados pela trupe de teatro de William Shakespeare, que se apresentou lá. Já pela década de 1530, o Mermaid foi esconderijo de padres durante a reforma
reforma protestante. E segundo os funcionários, os padres ainda se sentem seguros por lá, porque vez ou outra é possível ver alguns deles se esquivando pelos corredores, entrando apressado nos cômodos ou relaxados bebendo próximo à lareira. Eles não são as únicas aparições. As pessoas relatam que quando o ar fica muito gelado de repente, alguns homens mal encarados se materializam nas mesas, no balcão e por todos os lados. Eles costumam intimidar e assustar os vivos e atacam fisicamente. Alguns clientes já saíram de lá arranhados e bastante assustados. Dizem ser esses os fantasmas dos membros da gangue Hawkhurst. Mais de 600 contrabandistas fizeram do bar a sua sede. Eles contrabandeavam chá. Eles deveriam até ser calminhos por isso, né? Mas não eram não, ao contrário. Eram bem implacáveis com inimigos, com devedores e também com os caguetas. Eles convidavam seus desafetos para uma trégua ou para uma negociação regada a cervejinha no Mermaid, mas quem estava esperando não era o garçom. Eles até bebiam mesmo, mas ao sair estavam sendo esperados na porta. E aí vocês já sabem o que acontecia. E parece que mesmo depois de tanto tempo, seus espíritos continuam a agir da mesma forma, atacando os clientes na saída do bar, talvez ainda pensando que seja uma ameaça. Há também uma senhora usando um vestido cinza bem antigo. Ela sempre aparece em uma das cadeiras, ao lado da lareira. E por algum motivo, qualquer objeto deixado nessa cadeira fica completamente encharcado depois de alguns minutos. E não tem nenhum cano estourado, nem goteira, nem nada do tipo. Por isso a chamam de sereia. E acredita-se que tenha morrido afogada. Como o bar também é uma pousada, as coisas acontecem nos quartos. E são desde as manifestações mais comuns, como o frio repentino, sons, luzes, vultos, até um relato dos mais extraordinários, que foi contado por uma atriz e aconteceu no ano de 1993. Ela e o marido acordaram assustados, às cerca de 4 horas da manhã, e eles ouviam bem ao lado da cama deles o som de respiração ofegante e metal batendo, como facas, e paralisados de medo, eles assistiram a uma luta de facas entre 2 homens que se materializaram bem em frente a eles. Na manhã seguinte, contando a noite apavorante que tiveram ao barman, descobriram que aquilo era uma manifestação frequente naquele quarto. Ao que parece, a turma do chá ainda toma conta do bar da sereia. Esse bar em Dublin, na Irlanda, também foi construído em um cemitério, com a diferença que esse ainda está ativo e funcionando desde 1832. Apenas alguns anos depois do primeiro sepultamento, um homem chamado John Kavanagh ganhou de presente do sogro um bar, separado dos túmulos apenas por um murinho de grade. Coisa de sogro mesmo. E olha que o bar era bastante frequentado, mesmo estando em um ambiente, digamos, de pouca vida. Sempre durante os velórios, que duravam a noite toda, os defuntos eram deixados um pouquinho de lado para que os familiares e amigos dessem um pulinho no bar para tomar uma cerveja. O bar foi passando de geração em geração da mesma família e ainda pertence a eles. E aí a clientela também foi aumentando. Além da turma do velório, muitos jovens passaram a frequentá-lo e também os coveiros. Sempre depois do expediente, eles iam até o bar, afinal era só alguns passinhos para beber. E alguns nem esperavam a hora de ir embora. Eles gritavam pelas grades e o garçom levava as bebidas até eles. E não teve jeito. O bar passou a ser chamado de Bar dos Coveiros e acabou virando o nome oficial, o Grave Diggers. E enquanto a clientela continuava a aumentar, até mesmo os moradores do cemitério iam até lá. O dono do bar disse que o primeiro dia que isso aconteceu foi um fim de tarde assustador. Um dos seus clientes habituais, um coveiro vivo, bebia despreocupadamente sua cerveja. E um homem de terno entrou e sentou-se ao lado dele. O coveiro ficou branco, feito uma vela, com os olhos arregalados e a boca aberta. Chegou a deixar o copo cair, enquanto encarava o homem sentado a seu lado. Já do outro lado do balcão, o dono, até então calmo, ficou em estado de choque quando o coveiro o encarou e disse: "Eu acabei de enterrar esse homem." Em seguida, o cliente estranho simplesmente se desfez no ar e sumiu. E aí começou a ser frequente a entrada de clientes que, a certa altura, simplesmente desapareciam, deixando para trás um ar gelado e um cheiro de vela ou aquele cheiro horrível de flor de velório. Dizem que os mortos aparecem por lá para beber pela última vez com os parentes que deixaram e que nunca incomodaram e nem agrediram ninguém. Ao fim das contas, foi descoberto que eles
apenas gostam do ambiente e que se sentem bem acolhidos lá. Deve ser muito legal beber uma cerveja ao lado de um fantasma. E o bar que vem aí agora é outro que eu também queria muito conhecer. Ele é assombrado pelo espírito de uma serial killer. Só que antes, deixa aí seu like generoso, comenta aí qual desses bares que você gostaria de conhecer, ou então deixa a sua batata. Na Flórida está o Last Resort, um bar de motociclistas, onde se ouve música country, com várias mesas de sinuca e com uma higiene questionável. Foi lá que no dia 8 de janeiro de 1991, Aileen Wuornos foi presa. Aileen já estava sendo observada pela polícia há algum tempo. Aos 34 anos, tinha sido abandonada pela namorada poucos dias antes, estava sem dinheiro até para pagar um quarto, e por isso naquela manhã dormiu na porta do bar. Os policiais disfarçados, se fingindo de bonzinhos, ofereceram para pagar um lugar para que ela dormisse. Mas era um pretexto. Aileen foi presa e condenada pelo assassinato de 6 pobres homens coitadinhos que tentaram abusar dela. Ou então eram abusadores de crianças ou agressores de mulheres. Só gente pura e boa. A história de Aileen é surpreendente, chega a dar um nó na garganta. Eu acredito que todo mundo conheça. Ela foi, aliás, considerada pelo FBI a primeira serial killer mulher dos Estados Unidos. Mas ela não é não, porque outras antes dela já tinham feito história. Por 10 anos, Aileen ficou no corredor da morte, sempre dizendo que tinha matado em legítima defesa. Mas claro que ninguém ouvia, né? Até que ela se cansou de dar murro em ponta de faca e em 2001 enviou uma petição à Suprema Corte da Flórida dizendo que não queria mais lutar contra a execução e ainda disse que matou mesmo, que roubou, que não se arrependia. Em 9 de outubro de 2002, Aileen Carol Wuornos foi executada por injeção letal. Nem passou muito tempo depois de sua morte para que coisinhas curiosas começassem a acontecer no Last Resort. A princípio foi tudo muito sutil. Eram luzes piscando, torneiras no banheiro se abrindo sozinhas, a jukebox começando a tocar do nada. Até então, coisas que poderiam facilmente ser associadas a problemas técnicos ou de manutenção. Depois disso, as pessoas começaram a ver vultos atravessando o lugar, principalmente depois que as portas eram fechadas e os donos e funcionários ficavam para limpeza. Havia sons por todos os cantos, mas nunca tinha ninguém. Estava tudo sempre silencioso e de repente a jukebox se acendia e a música tocava. As bolinhas da mesa de sinuca rolavam de um lado para o outro sem ter ninguém por perto. Quando colocaram um esqueleto articulado para enfeitar o bar, cada manhã o braço esquerdo tinha sumido, só era encontrado em lugares diferentes. Chegaram até a pensar que alguém bêbado arrancava de propósito e escondia. Até que um dia o dono viu o braço simplesmente cair, e era sempre o braço esquerdo. Foi quando em uma conversa, despreocupado com a garçonete, surgiu o assunto de que a injeção que matou a Aileen foi dada no braço esquerdo. E aí uma luzinha acendeu na cabeça do dono do bar. E a partir daí, mais e mais coisas foram acontecendo. Orbes flutuavam pelo bar, a silhueta de uma mulher sempre se formava ao lado da mesa de sinuca e a música que tocava na jukebox era a que Aileen sempre colocava. As histórias sobre a possível presença de Aileen no Last Resort começaram a levar muitas pessoas para o bar e sempre surgiam relatos, como alguém mexer nos cabelos dos clientes, copos sendo derrubados, e aí depois do filme Monster com a Charlize Theron ter sido lançado, o movimento ficou ainda maior. Até uma equipe de investigação sobrenatural da Austrália foi até lá e captou orbes e a voz de uma mulher. A essa altura, o dono, as garçonetes e os outros funcionários já tratavam o fantasma de Aileen como uma velha conhecida. Nos fundos, há uma pintura com o rosto dela. E lá os clientes deixam bichinhos de pelúcia, deixam cerveja, cigarro, docinhos. E é nessa pintura onde estão escritas algumas de suas últimas palavras. Abre aspas. Eu gostaria de dizer que estou navegando com a rocha e voltarei. Com uma grande nave-mãe, eu voltarei. Fecha aspas. E ela voltou. A cada vez que o sininho da porta da frente toca e não tem ninguém, já se pode sentir a presença dela. E aí as manifestações começam. E lá agora é seu canto. Mesmo porque, depois de ter sido cremada, Aileen Wuornos teve uma parte de suas cinzas jogadas em uma árvore, bem atrás do Last Resort.
Esse vídeo me deu uma vontade enorme de tomar uma cerveja. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para não perder nenhum vídeo. Se quiser me ajudar a comprar ração e remédio para os bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode comprar rifa ou ser um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se a partir de R$1. Todos os links estão na descrição de todos os vídeos, lá no finalzinho. Também com o link do nosso Instagram. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.